Oi, pessoal, tudo bem? Vocês já ouviram uma expressão, quem sabe faz ao vivo? Eu vou começar a corrigir aqui alguns exercícios do último exame de suficiência, que foi aplicado em outubro e que eu não olhei a prova ainda, tá? Então, a ideia é ir pegando questões aleatoriamente dessa prova e mostrando para vocês aqui as formas que eu penso que são possíveis de usar para resolver na hora da prova. Se vocês tiverem alguma questão específica dessa prova que queiram que eu corrija, coloca aí nos comentários que eu vou gravando meio fora de ordem, tá? Vou compartilhar a tela com o texto da pergunta e se a gente precisar fazer cálculo, alguma coisa assim, a gente abre um Excel aqui também. Então, deixa eu colocar aqui para compartilhar. Tá aí, ó, a prova, segunda prova de 2021. Vou começar pela questão 1 aqui. Antes de olhar a questão, gente, eu tenho um hábito de olhar as respostas. Então, eu já estou vendo aqui que é uma questão de depreciação. Beleza, já acendi aqui na cabeça o modo ativo imobilizado depreciação. Vamos ver os dados agora. Determinada indústria, desculpa, financiou a aquisição de uma máquina de 550 mil. O pagamento vai ser realizado em 48 prestações mensais e consecutivas de 14 mil, com a primeira prestação vencendo um mês após a compra. Então, ele só começa a pagar para frente. Aqui, o que eu tenho que saber? Ele está me dando uma informação sobre o valor à vista e o valor que vai ser pago. Eu já tenho que saber que os juros vai ficar separado, vai ser apropriado ao longo do tempo desses 48 meses, e que o valor da máquina que vai para o imobilizado é o valor à vista. E continuamos. A indústria despendeu mais 5 mil em documentações e transportes para a máquina ficar apta para utilização. Então, aqui eu tenho um custo que vai ser agregado ao valor do imobilizado, porque todos os gastos necessários para que aquela máquina possa entrar em operação até a data do início dela estar pronta para ser usada, fazem parte do custo e não vão para a despesa. Pelo menos não nesse momento, elas vão somadas com o valor da máquina via depreciação. O que mais? Estimo usar a máquina durante 8 anos, então aqui eu tenho a vida útil, vendendo-a após esse período por 70 mil. Então, o valor residual que eu espero recuperar, a parcela que eu não vou perder na depreciação é de 70 mil. Segundo dados do fabricante, esta máquina tem a capacidade produtiva de 500 mil unidades e sua vida útil é de 15 anos. Olha aqui, a vida útil que o fabricante diz que pode ter é de 15 anos, mas a empresa só vai usar por 8. Qual é o ano ou a quantidade de vida útil que eu uso para calcular a depreciação? O uso que eu espero fazer disso. Provavelmente isso foi levado em conta quando eu estabeleci esse valor residual de 70 mil. Então, a depreciação ela é feita de acordo com a vida útil estimada para mim. Os gastos anuais de manutenção são de 6 mil. Gastos, dispêndios subsequentes, gastos com manutenção que não alterem a vida útil desse bem, a capacidade produtiva desse bem, são despesa. Então, eles não têm nada a ver com a pergunta aqui. Após o início de sua utilização, que começou dia 1º de julho, a máquina produziu 58 mil unidades até o final de 2020. Então, em 6 meses, de julho a dezembro, ela produziu 58 mil unidades. Considerando essas informações e a NBC que trata do ativo imobilizado, eu quero saber qual vai ser a despesa de depreciação desta máquina no ano de 2019. Na verdade, a despesa deveria ser 0, né? Tá errado aí o ano de 2019, aparentemente a máquina nem existia. Mas vamos pular essa impropriedade aí e considerar que só digitaram o número errado. Então, vejam, eu tenho 2 tipos de resposta. Com base, a depreciação com base na unidade produzida ou com base no método das cotas constantes. Isso só existe aqui, gente, numa questão da prova, que na vida real você vai usar ou um ou outro do começo ao fim da máquina. Mas aqui a gente vai usar o prazo de 8 anos para fazer a conta pelo método das cotas constantes, que é aquela depreciação normal que a gente faz, linear, ou os 58 mil das 500 mil unidades totais que eu espero produzir para usar esse método das unidades produzidas. Vamos lá no Excel para a gente colocar os dados. Vou dar uma aumentadinha aqui no tamanho da fonte, espera aí.
vocês enxergarem bem aí. Então, vamos lá. Eu tenho uma máquina cujo valor à vista é de 550 mil, certo? Isso aqui é a informação que o exercício me deu. Vou pagar 48 parcelas de 14 mil. Daqui a pouco eu confiro se os valores são esses mesmos. Então, se eu pegar aqui o 14 mil vezes 48 parcelas, dá 672. A diferença total a pagar entre os 672 e o 550 é a quantidade de juros que eu vou ter que pagar, porque eu vou demorar 4 anos, né? O cara vai me entregar a máquina hoje e eu vou ter 4 anos para pagar, por isso é que eu vou pagar mais. Para este exercício, basta eu fazer essa conta, eu não vou fazer, não tenho a necessidade de apropriar juros, de calcular o juro composto, nada disso. Qual que é a minha meta aqui? Chegar em qual é a base para depreciar. Então, eu tenho 550 mil, que é menor do que o valor que eu vou pagar. Ok. Além disso, eu tive gastos para instalação de 5 mil. Quanto vai entrar, então, no meu imobilizado? Meu imobilizado vai ser o 550 mil mais os 5 mil dos gastos. Então, eu começo com 555 mil. A vida útil estimada, vou fazer primeiro com base nas cotas constantes, é de 8 anos. Como eu vou ter que fazer aqui por meses, e estou fazendo no Excel, eu vou fazer aqui em meses. Se eu estivesse fazendo a conta na unha, na prova, eu iria dividir por 8, depois de tirar o valor residual, e aí dividir por 2, porque são só 6 meses. Posso até fazer assim, vamos lá. 8 anos é o total da vida útil. Só que eu tenho um valor residual de 70 mil. Isso significa que eu não vou ter que apropriar 555 mil para o resultado ao longo do ano. Eu vou apropriar, vou chamar aqui de valor depreciável. Eu vou apropriar o 555 menos o valor residual. Então, 485 mil precisam ser alocados como depreciação ao longo de 8 anos. Se eu fizer a conta aqui, depreciação anual, se eu dividir o 485 mil por 8, vai dar 60.625. Meio ano, que é o período que ele está me perguntando de 2020, eu faria essa conta dividida por 2. Percebam que é mais fácil eu fazer a conta assim do que dividir pelos 90 e poucos meses, que é o período que corresponde aos 8 anos. Este valor aqui, então, poderia ser uma resposta, que é o valor a depreciar com base no método das cotas constantes. Tenho ele aqui, 37 ou 16, vamos voltar lá, 37 ou 16, não deu. Então, vamos agora para o outro método, que é o método das unidades produzidas. Vou fazer aqui do lado uma regrinha de 3. Então, o valor total do bem é o 555. Da mesma forma, eu vou até puxar direto daqui, ó. Eu vou ter que descontar o valor residual. Por quê? Porque o valor residual eu vou recuperar no final. Tanto faz se eu vou depreciar por um método ou pelo outro. Isso aqui corresponde a 100%. Ou, na verdade, a quantidade que ele estima produzir, deixa eu voltar lá para ver quanto é que é, ele estima produzir um total de 500 mil unidades. Então, voltamos lá. Isso aqui corresponde a 500 mil unidades. Espera aí que eu vou arrumar aqui. 500 mil unidades. Eu vou fazer agora uma regrinha de 3. Eu sei que eu já produzi 58 mil unidades. Qual que é o X? É o valor que eu quero depreciar nesses 6 meses. Aqui não faz diferença o tempo, mas sim a quantidade. Então, o cálculo aqui vai ser o 485 vezes o 58 dividido pelos 500. Estou fazendo a conta aqui sem cortar nada, tal, porque está no Excel. Na hora de fazer lá na mão, talvez valesse a pena fazer em milhares de reais, alguma coisa assim, para economizar
braço, né? 56.260. Vamos ver se tem essa resposta. 56.260 apurados com base nas unidades produzidas. Então, aqui está a resposta. Não sei quantos minutos aí, acho que tem uns 10 minutos, mas com certeza estou demorando mais aqui, porque eu estou explicando passo a passo, certo? O que tem que tomar muito cuidado sempre nas questões relacionadas à depreciação? Em trazer todos os dados corretamente, tá bom? Eu vou aproveitar a deixa aqui e vou botar no razonete. Vou fazer o débito e crédito. Não é necessário fazer isso para responder a questão, mas é legal de você entender como é que funciona. Então, aguenta um minuto aí. Então, vou desenhar um razonete aqui para a gente. Vamos lá. Meus razonetes, gente, eu sempre respeito a ordem da equação patrimonial, tá? Ativo, passivo e patrimônio líquido. Vamos colocar aqui tudo em reais, economizando os zerinhos, e vamos lá. Vou considerar que foi tudo à vista, aquilo que não é a parte que está sendo financiada, só para fins didáticos, não faz diferença nenhuma. Então, a primeira coisa que aconteceu é que eu tenho uma dívida, eu tenho um financiamento a pagar de 48 parcelas de 14 mil. E já sabemos que para o meu imobilizado, o que vai entrar aqui é o 550 mil, porque é um valor menor do que o valor que eu vou pagar, né? E é o valor à vista. Esse valor à vista, a diferença com o financiamento corresponde aos juros a apropriar. Então, aqui a diferença de 100 e poucos mil vai ser juros a apropriar. Aqui, gente, eu não vou fazer a separação do que é curto e longo prazo, mas o correto seria, nesse passivo aqui, eu separar o que vai vencer até o final de um ano, para frente de onde eu estou, é passivo circulante, tanto o financiamento quanto os juros correspondente a esse pedaço, e o restante no longo prazo. Mas aqui não vou entrar nesse detalhe, até porque normalmente na prova também ninguém entra. Aí ele me falou, gastei com isso mais 5 mil para esse imobilizado ficar pronto. Beleza, cheguei aqui nos 555, tá bom. A depreciação vai ser contabilizada mês a mês. Nós fizemos no exercício aqui um bloco único de 6 meses até chegar em dezembro, porque o foco é responder a pergunta. Agora, na vida contábil, todo mês eu tenho que depreciar, eu tenho que reconhecer essa parcela proporcional. Bom, o que vai acontecer com a depreciação? Eu vou colocar um razonetinho aqui embaixo. Depreciação acumulada. Vamos imaginar que a gente usou a das quantidades produzidas. Então, quando chegar em dezembro, eu vou ter lá os 56.260 a crédito aqui, reduzindo o imobilizado, e a contrapartida disso, despesa de depreciação ou custo, dependendo se for uma indústria, né? Despesa de depreciação de 56.260. Repito, isso vai sendo lançado mês a mês até completar esses 56.260. E quando chegar o dia que eu gastei com a manutenção, aquilo que você efetivamente gastar vai estar contas a pagar contra a despesa de manutenção, ou banco contra a despesa de manutenção. E não interfere em nada nesse cálculo do imobilizado. Beleza? Então, por hoje é só.